da República. É claro, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, que tenho fortes motivos e informações seguras que justificam e atestam as datas especificadas nos dois requerimentos. Por outro lado, senhora presidente, é importante esclarecer que a Lei de Acesso à Informação, de acordo com seu artigo 11, parágrafos 1º e 2º, determina o prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, para resposta ou para justificativa da recusa ou da impossibilidade de fornecimento da informação requerida. Nos casos em tela, os prazos venceram, respectivamente, no dia 8 de agosto, antes de ontem, e no dia 10, ou seja, hoje, sexta-feira. Contudo, o fiscal-maior da República se considera acima da lei. E até o momento não prestou as informações e nem justificou a recusa ou a impossibilidade de fornecê-las. Ou seja, mais uma vez está descumprindo a norma. E aqui, senhora presidente, é bom ressaltar que, se os prazos não forem cumpridos, o agente público infrator passa a cometer conduta ilícita que enseja responsabilidade, além de se tornar passível de responder, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 32 da Lei de Acesso à Informação, por improbidade administrativa nos termos das leis 1079 de 1950, a ressurrecta, que define os crimes de responsabilidade, e as de número 8.429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. Até agora, não obtive nenhuma resposta. E eu fico me perguntando, afinal, o que é que tem a esconder esse procurador-geral? Isso tudo soa muito estranho. Pode-se presumir que esta será a sua postura perante o pedido de qualquer cidadão brasileiro que tentar se valer de seu legítimo direito de acesso às informações da Procuradoria-Geral da República. A verdade é que, infelizmente, os órgãos dirigidos pelo senhor Roberto Gurgel Santos têm revelado um ímpeto investigativo idêntico ao de seu comandante-maior, qual seja, midiático no discurso. Pouco republicano. E nada efetivo na correção de suas próprias mazelas. Ao invés de se pautarem por condutas à altura da relevância do papel institucional do Ministério Público para a democracia brasileira, o Procurador-Geral e sua restrita grei nivelam-se aos seus investigados, ao ponto de adotarem métodos tão rasteiros como a chantagem, a ameaça, a perseguição e a mentira. Com isso, ele tem se mostrado, por meio de uma escamoteada prática, um traidor de seus compromissos constitucionais perante a sociedade. Daqui, por mais de uma vez, denunciei o modus operandi que iguala este pequeno e restrito núcleo do Ministério Público. Eu quero ressaltar esse ponto. Realmente é um pequeno e restrito núcleo do Ministério Público que se dá a esse luxo, entre aspas, de não prestar qualquer tipo de informações ou dar satisfações de seus atos à sociedade brasileira, conforme determina a Constituição Federal. Por mais de uma vez denunciei essa forma de agir, que iguala este pequeno núcleo e restrito núcleo do Ministério Público a uma patota de criminosos comuns.
seja na perseguição a candidatos ao Conselho Nacional do Ministério Público, seja no uso de colegas e assessores na coleta de informações de toda a ordem, como também no envio de recados velados, às vezes nem tão velados, a parlamentares, no intuito de intimidá-los. E pior, no vazamento à imprensa de processos sob segredo de justiça, como fizeram em relação aos atos do processo da Operação Vegas na 11ª Vara Federal de Goiânia, os procuradores Daniel de Rezende Salgado e Léa Batista de Oliveira aos repórteres da Veja, sempre ela, Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, sob a orientação do sempre ele, senhor Policarpo Júnior. E aqui volto a lembrar um ponto. Mais uma vez, aquele que adere ao intento criminoso de outrem torna-se coautor do crime. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito retomou seus trabalhos esta semana, com a tentativa de ouvir alguns envolvidos nas operações Vegas e Monte Carlo. Na próxima semana, dia 14, e tenho certeza que todos os brasileiros interessados nos resultados a serem apresentados por esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito estarão atentos a esta sessão, a esta reunião da comissão na próxima terça-feira, dia 14, a esta reunião administrativa para votar uma série de requerimentos de novas convocações. Algumas delas, convocações, foram por mim encaminhadas desde o início dos nossos trabalhos e não são mais suscetíveis de terem suas deliberações adiadas, nos termos do artigo 315, combinado com o artigo 279 do Regimento Interno do Senado. Entre esses requerimentos estão os que solicitam o depoimento do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel Santos, da Subprocuradora-Geral, Cláudia Sampaio Marques, dos procuradores Daniel de Rezende Salgado e Léa Batista de Oliveira, do presidente e editor do Grupo Abril, senhor Roberto Tivita, do editor da revista Veja em Brasília, Policarpo Júnior, e dos senhores Lauro Jardim, Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, todos também servidores daquela publicação, dentre outros. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, quase que em voz uníssona neste Congresso Nacional, tenho reiteradamente defendido o testemunho das pessoas aqui citadas. Entre outras, por entender que a CPMI não pode limitar o seu foco de apuração somente a alguns braços de uma rede que é muito mais elástica e perniciosa do que se imagina. Se é o que os meios querem, vamos aprofundar as investigações. Vamos aprofundar as investigações, mas não de modo seletivo. Não de modo seletivo, atendendo apenas a interesses de grupos midiáticos, mas sim aos interesses da sociedade em todas as suas variantes. É assim que se deve, é assim que devemos aprofundar as investigações. Como disse no início desse pronunciamento, isso envolve também, e é o que tenho alegado e denunciado há meses, determinados membros do Ministério Público, a começar pelo seu chefe maior e servidores da editora Abril, em que pontifica a revista Veja. E aqui, mais uma vez, repito, desculpem o mantra, aquele que adere ao intento criminoso de outrem torna-se coautor do crime. Não resta dúvida que precisamos de uma verdade definitiva sobre todo esse conluio de autoridades e jornalistas que se emaranharam
que se mesclaram, que se misturaram com criminosos, tornando-se também criminosos. E essa verdade, essa rede completa de intrigas e crimes, somente virá à tona se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito for capaz de ampliar seus horizontes de investigação, começando por ter a coragem, sem medo, de trazer o testemunho pessoal e as informações de que dispõem os membros do Ministério Público, especialmente o de seu comandante, e os ditos servidores da revista Veja envolvidos em toda essa grande tramóia que é a organização criminosa investigada. Como já disse uma subprocuradora-geral da República, abro aspas, proteger o Estado do ataque de criminosos é uma tarefa de todos nós, fecho aspas. Sobretudo quando, neste caso, dentre eles se encontram o senhor Policarpo Júnior, editor-chefe da revista Veja, bandido camuflado de jornalista e encastelado na chefia da Procuradoria-Geral da República, o ímprobo, o prevaricador, o chantagista, Roberto Gurgel Santos. Definitivamente, o Ministério Público não merece isso. Definitivamente, a sociedade brasileira não mais suporta isso. Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado. Caro